Olá pessoal, eu sou o Alas Ferrari e hoje, em uma entrevista do Aventuras na História em parceria com a Recreio, eu entrevistei o compositor Edgar Poças, responsável pelo sucesso do Balão Mágico, Polegar, Dominó e outros grupos de sucesso dos anos 80 e 90 no Brasil. Vale a pena acompanhar. Edgar, muito obrigado por ter topado. Muito obrigado por ter topado esse tempo para conversar conosco sobre essa passagem tão importante para a cultura pop nacional, que é o Balão Mágico. E, antes de tudo, eu quero saber, você escreveu as letras que estavam naquele boom que teve do surgimento deles. Como era o processo criativo para você fazer elas? Eu acho que eu quis talvez reinventar um mundo, assim, sabe? Eu quis... Você foi tomado pela esperança das crianças. Isso, na verdade eu vinha da propaganda, né? Uhum. Eu estava vivendo, dando aula de música e fazendo jingle, né? Mas aí me chamaram para fazer esse projeto sigiloso, o mercado infantil ia explodir e tal, vamos fazer. E eu vim dessa coisa, talvez pelo fato de fazer a publicidade, me ajudou muito a vender também, a fazer coisas que pudessem ser vendáveis e que pudessem abranger mais, né? Porque eu era músico meio elitista, mas depois eu comecei a gostar muito daquilo e gostei muito de inventar os personagens, sabe? O Hélio Nariz, o Felisberto, tudo assim. A Galinha Magricela, né? E daí tem que se ter um jeitinho especial para chegar no ouvido da criança. Você tinha algum cuidado especial para ela entender a mensagem? Isso aí foi um dos grandes problemas. Isso aí é um problemaço, porque, na verdade, se você for pensar, você fala, a música de criança, quem sabe fazer é criança. Não é? Eu sei fazer música na verdade eu acho, né? Agora é a minha opinião, que eu faço a música para a criança que está dentro do adulto. Por isso que eu falei que eu queria consertar o mundo, que eu queria construir um mundo. Na verdade, eu acho que se você acordar a criança que tem dentro do adulto, ele vai melhorar o mundo. Porque ele vai enxergar o futuro real da criança. A criança tem essa coisa da esperança, né? Lógico, é lógico. Da criatividade a todo momento. Vou dizer uma coisa para você, criança não gosta de ser criança. Criança gosta de crescer. Criança, exato, de sair descobrindo, fazendo pergunta. Concordo contigo. Nesse processo, você tem alguma canção do Balão Mágico em específico que é a sua favorita? Ou que você lembra que teve um processo diferente de composição? Teve algumas com processos diferentes e até aquele sofrimento habitual. Porque quando você tem uma coisa assim para inventar, né, eu vivi disso, da propaganda, que é muita pressão, fiz muito jingle político, então você fica com aquela barrigose, sabe? Antes de começar, você fica com todos os medos. Pensando como é que eu vou gerar alguma coisa. E a ideia que não vem. Então, a inventar, por exemplo, é uma coisa complicada, né? Então, tem sempre aquela angústia inicial. Mas os temas vão chegando, se você tiver lendo os sinais, assim, sabe? Os sinais aparecem em volta. Assim, eu tive muita dificuldade com algumas letras que por exemplo, você quer ver uma coisa engraçada? Você tem uma grande ideia. Então, seria um golaço. Só que quando você teve essa ideia, você precisa marcar o gol. Às vezes, não é legal você ter a ideia do fim, uma ideia, porque depois você tem que construir a jogada. Uhum. Então, muitas, você começa, por exemplo, teve uma que era um anão assim. Assim. Mas depois ela virou um anãozinho, que era assim como ele é. Entende? Ou seja, eu tinha uma ideia e eu não sabia como chegar nela. E os processos são os mais jogo diversos. Mental, né, cara? É tudo. Uma cadeia. Por exemplo, Tia Josefina, que foi uma música do Balão Mágico, lembrei agora. O que eu fiz no Tia Josefina? Eu falei, pô, fina, né? Peguei e fiz um banco de rima. Porque o banco de rima também é criativo. Porque quando você falava Josefina, rima com gasolina, pronto. A tia Josefina, ela tem um carro que não tem motor,
não precisa nem motor nem gasolina, porque ela está sempre anda só na descida, roda grande. E você inventa, você compreende? Você consegue brincar, Josefina desce a esquina. Isso, exatamente, piscina. Você fala, pô, piscina, o que a tia Josefina pode ter na piscina? E vai. Esse é um processo. Existem outros processos assim, e existe o repente, a coisa que vem que você não consegue explicar. Por exemplo, Barato Bom é da Barata, que eu fiz para o Erasmo Carlos cantar com as crianças. Ela era uma música trombonável. Eu às vezes, eu não ficava ouvindo as músicas, eu ficava de cabeça andando e a música. Eu comecei a tocar trombone. Você vê a inflexão? Quando eu vi, eu estava falando barato bom, vai dar barata. Já estava pronto. Eu falei, meu Deus, barato bom, vai. Que barato bom, gato, que coisa legal. Assim. Que doideira. E ó, nesse processo, a gente vai tendo essas criações na nossa cabeça, vai surgindo umas nuvenzinhas de ideias. Nesse processo, você já conseguia imaginar a participação dessas pessoas que teve junto do balão? Por exemplo, você citou o Erasmo. Sim. O Djavan fez uma participação o Djavan sensacional. Fui eu que convenci, porque eles não queriam gravar essa música. E eu acho isso que deve ser muito importante você explicar essa parte, porque eu acho que é um dos primeiros casos do Brasil de grandes artistas com artistas mirins. Antes tinha o Moacir Franco com o filho dele, que era adulto, mas era filho e pai, né? Tinha uma questão com essa música que eu não sei exatamente o que era, mas um dos diretores passou para mim que o presidente não gostava, que eu esqueci que ia ser o Juntos, que ia puxar o disco. Mas eu falei essa música, eu não conseguia dormir pensando. Aí eu gravei ela sozinho, saí com o diretor artístico, botei no carro, falei, escuta, eu sei que você não vai gostar, mas eu vou te mostrar. E toquei para ele, falei, imagina na hora que eu fizer um sinal para você entrar o Djavan e cantar isso. Se você for ver, é quase um jingle quando você fala. Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão, até quem tem mais idade, mas aí entra um adulto. Sou feliz, pois estou aqui com todo adulto. Aí entrou o Djavan e pediu para mim fazer uma segunda parte. Aí eu fiz a segunda parte, mais voltada para ele, assim, e ele gostou e cantou, e foi realmente uma coisa muito legal. E ele foi sensacional. Aí isso pegou. No segundo já veio, não, no terceiro já veio Roberto Carlos, é tão lindo, é tão bom. Só que tinha uma que não dava para não ser sucesso, que é o Somos Amigos, e era o Fábio Júnior. Então começou os convidados, foi aí. E funcionou muito bem, essas músicas estão completamente ativas na nossa memória. Foi. Inclusive, ó, a gente citou o Super Fantástico, que é talvez o primeiro grande boom, creio eu, e tem muitas versões que surgiram posteriormente até de outros artistas. Versão até em heavy metal, a gente viu Super Fantástico. Você já ouviu É Tão Lindo com o João Gordo e Elvis Soares? Sim, muito legal. Pô, muito bacana essas coisas. Tem alguma versão de alguma música sua cover que fizeram, que você gostou mais, que você achou bacana a releitura? Eu acho legal. Tem muitas do Dominó que eu fiz que os sertanejos estão gravando. Sim. Tipo, com todos menos comigo. E tem toda uma malícia por trás que parecia que tinha uma inocência carregando, né? Do dá pra mim, seu coração, e agora no sertanejo vira toda uma safadeza, né? Exatamente. É toda uma questão de interpretação. Exatamente. Ó, voltando pro Balão Mágico, o Balão Mágico ele teve uma coisa de sair na frente aqui pro público mirim brasileiro, e acontecia um fenômeno semelhante na Europa, e que até perdurou pelas gerações seguintes. Teve o Jordi, teve outras ascensões musicais infantis. Aqui no Brasil, acredito que devia-se ter uma responsabilidade especial. Pós-ditadura, uma questão educacional, outros fenômenos infantis surgindo, como Turma da Mônica, a televisão com outras figuras como Bozo e outros programas infantis, a Xuxa saindo da manchete para a Globo, ganhando projeção. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E o Balão Mágico tentando se encaixar naquele meio. Como era essa responsabilidade? Na verdade, quando eu recebi o convite, era uma coisa sigilosa, não tinha nenhum. Por exemplo, a Xuxa. Inclusive, você tinha ciência do que seria o Balão Mágico? Não tinha. Não tinha, inclusive eu não gostava. Porque eu estava em outra, sabe? Eu estava naquela de fazer trilha para televisão, coisa de músico e tal. No meio, quando eu comecei a entrar, assim, eu comecei a gostar. E aí eu realmente dei o que eu podia dar, eu dei.
E, aliás, antes do Super Fantástico, é curioso, já teve uma que foi muito tocada, mas que acabou sendo veiculada muito mais pelo Gugu Liberato, que foi o Passarinho Quer Dançar. Eu fiz para o Balão isso aí. Sensacional. Mas o Gugu passou na minha casa e pegou ela e gravou antes. Era o hino do Viva a Noite. Depois ele fez o Dominó, me chamou também para fazer o Polegar. Né? E essa já tocava antes do Balão. Mas existia toda uma preocupação, sabe, com palavras. Você fica praticamente com um interrogatório, assim, alto interrogatório, para não ferir, sabe? É cuidadoso o negócio. É complicado. E você imaginava esse sucesso todo para esse projeto? Não. Quando ele chegou em Sigilo? No montante que chegou, eu não imaginava, não. Mas eu sabia que ele era diferente do que eu ouvi antes, porque a minha formação da música infantil eram os disquinhos que tinha, os disquinhos coloridos, eram lindos, assim, as letras eram do Braguinha, o Braguinha foi, arranjo do Radamés em Atala, era lindo aquilo, mas eram aquelas coisas da Disney. Se tens fé no coração, que é lindo, né? Aquilo. Super construído, orquestrado. Mas o que eu fiz? Eu tirei a criança do quarto daquela vitrolinha e botei ele na sala com os pais, porque na hora que fala, sou feliz. Por isso, então, o adulto, eu já joguei, foi aí a grande jogada, que a CBS não percebeu muito isso, acho. Foi feito quando eles... Mas agradeceu depois, pode ter certeza. Depois você não tem a dúvida. Me resta uma dúvida. Eu vou atribuir para você um pioneirismo em relação ao Balão Mágico por ter contribuído com esse surgimento de uma cena infantil muito grande. E, posteriormente, surgem outros sucessos musicais infantis. Tem o Trem da Alegria, sim, que era o equivalente, que eles reproduziram uma ideia, uma proposta semelhante, e até os discos do show da Xuxa. A Xuxa, inclusive, eu tive a oportunidade de, no auge do Balão, eu liguei para um diretor da CBS e falei, vocês já viram uma moça que trabalha na Rede Manchete? Ela fazia o Clube da Criança. Ele falou, já, mas ela não gosta de criança, falou uma coisa meio assim, porque diziam no começo que ela dava pito nas crianças, né? Uma coisa assim. Eu falei, olha lá, hein? Essa moça aí, pode vender. Ela vai vender. Eu sei que eles não contrataram. Não contrataram e ela foi para a Som Livre. E aliás, tem uma coisa muito interessante do Balão. Eu fui para o Rio e gravei a Galinha Magricela e o Pato Cantor, que hoje estão nesse espetáculo do Balão. Eu cantando e eu fazendo um palhaço. Era uma ideia baseada num palhaço espanhol, acho, que era, e era como se fosse um cara com as crianças, sabe? A galinha magricela. Depois eu ouvi a gravação, a gente ouviu e tal. Eu falei, deixa só as crianças. Eu acho que criança identifica com criança, isso é muito gostoso. Esse cara é muito legal. Se você puder um dia, procura, que você vai achar. É antigo, mas ele é muito interessante. Chama Emílio Aragon. Fica aí a pesquisa para quem está vendo também. Ele tem a voz de palhaço. Sabe aquela voz de palhaço antigo? Enlatada, eu sou uma galinha. É tudo assim. É muito bom. E a gente queria fazer alguma coisa parecida. Mas eu gostei, a gravação ficou bonitinha, tal, mas não sei, deu um sentimento que não era aquilo. Falando em sentimento, vou aproveitar um punch. Espetáculo do Balão Mágico vindo, você conseguiu ver os ensaios e... creio eu que despertou uma nostalgia tremenda revisitar 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, quando isso daí explodiu no Brasil. Como foi a sensação para ti? Ver sua criação sendo vislumbrada, enaltecida? A primeira coisa que eu senti quando eu vi o ensaio foi falar como é que... Porque aconteceu que o rapaz que escreveu, o Túlio Rivadavia, brilhantemente, ele escreveu Já Tendo o Gol. Perfeito. Ele já tinha o gol, que eram as músicas. Aí ele teve que fazer a jogada. Só fazer o drible. Pois é, mas fazer o drible com 14 músicas que tem, se não me engano, da que eu participei, é difícil você criar uma história.
entende? Você alinhavar isso com fio condutor. E a trilha esse espetáculo, ele trilha uma historinha ficcional através das letras. Sim, o brilhante dele que ele conseguiu fazer foi alinhavar isso, porque é aquilo que você já tem o gol já está marcado, mas você não fez a jogada. Então eu ligo para você e falo, eu tenho um gol lindo. Você faz a jogada para mim, você fala, meu Deus, mas eu saio com a bola da onde? Do goleiro, da lateral, você entende? Entendi. E ele conseguiu fazer uma coisa harmoniosa. Bacana. Depois vendo, no começo eu tive um choque, porque a primeira vez você vê o seu Felipe Dorminhoco, junta com o ursinho Pimpão, aquela confusão, eu falei, meu Deus do céu, depois eu fui sentindo uma coisa que tinha um fio condutor. Sim. E esse fio muito bem feito, e ele era feito do mesmo combustível com que eu produzia essas letras. Amor, esperança, solidariedade, sabe? Nada de preconceito, coisas desse tipo. Sensacional. E ó, entrando nesse fator, hoje a gente tem um espetáculo pronto sobre toda essa trilha. E na época em que o Balão Mágico esteve em alta nesse país, não apenas a música foi vendável, os discos foram vendáveis, mas todo o merchandising ao redor. O programa tinha muita audiência com os membros, brinquedos relacionados, tudo. Hoje, como funciona essa questão contratual das músicas do Balão Mágico? De todo o merchandising envolvido? Porque a CBS nem tem mais o nome de CBS, ela foi repassada para um conglomerado de gravadores. Primeiro Sony, depois foi... Olha, o que eu posso te dizer é que eu não posso te dizer. Mas o repasse está tudo certo. Você pode imaginar os meandros que são. Quando você faz uma pesquisa de música brasileira, por exemplo, você vai lá, música tal de não sei quem. Está lá, editora... Não, aí vai para um monte. Se você pega de 40 anos para frente... Você não tem ideia. Essa editora não existe mais, ela foi comprada por aquela, que foi comprada por aquela outra. É assim. Então, você pode imaginar os contratos, assim. É um bololô. Exatamente. Mas, ó, mesmo assim a gente tendo uma compreensão de que isso é memorável, é nostálgico, você acredita que um fenômeno como foi o Balão Mágico pode ressurgir, pode ter alguma coisa parecida, pode ter um revival? Num contexto diferente hoje em dia. Eu continuei fazendo, né? Eu continuei fazendo. Eu acabei de fazer um disco com um grupo que chama Pau Brasil, que é um grupo que sempre foi instrumental. E de repente eles quiseram fazer um disco infantil. Não é o Balão Mágico, é uma coisa... Mas continua sendo uma música para a criança que está dentro do adulto. Sensacional. Não é um projeto infantil. Edgar, muito obrigado. Essa conversa passou voando, que a gente foi falando sobre todos esses fatores, mas eu agradeço imensamente. Voando que nem um balão. Que coisa maravilhosa. E onde é que o pessoal pode encontrar mais sobre você? Em redes sociais? Pode te acompanhar? Eu tenho um blog, a única coisa que eu tenho é um blog. Porque eu tenho uma coisa que se eu entro nessas coisas, Instagram, fazem tanta pergunta, tanta coisa, me pedem, que eu quero atender, sabe? Então eu prefiro, aí se eu for atender, eu vou escrever o dia inteiro. O cara pergunta quem... Então eu tenho só um blog que eu ponho as coisas. Coloque seus pensamentos ali e tá reunido. Edgar Pocas, né? O C cedilha ainda não inventaram. .com.br. Sensacional. Bom, e você que acompanhou nossa conversa, muito obrigado pela audiência até aqui. Acompanhe as redes sociais oficiais da nossa página para ter conversas legais como essa, muitos mais vídeos, acompanhando tudo que há em relação a esse tema super legal que vale a pena ser enaltecido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.